E aí galera, tudo bem? Vamos mais uma vez, agora dessa vez a última aula sobre o desenvolvimento embrionário e fetal. Saiba que se você estiver assistindo essa aula pela primeira vez, ela faz parte de uma playlist, Desenvolvimento Embrionário e Fetal, que inicia desde a primeira semana do desenvolvimento embrionário e termina na aula de hoje, que é quando o neném vai nascer. Especificamente na aula de hoje, você vai entender o que acontece no período fetal, que é o período que compreende da 9ª semana até o nascimento. Bora lá ver o que está acontecendo com o nosso bebê? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria lembrar vocês é que nós estamos hoje finalizando a 8ª semana, iniciando a 9ª semana. Então, da 8ª semana para trás, nós estamos no desenvolvimento embrionário, que foram as aulas anteriores dessa playlist. Se você não assistiu, inclusive, dá uma olhadinha lá, muito importante para entender a aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento fetal. Agora, nós não temos mais um embrião dentro da barriga da mãe, nós temos agora um feto. O feto, ele vai da 9ª semana até o nascimento, certo? Então, o que está acontecendo no período fetal? Diferentemente da organogênese, que é o período embrionário, onde os órgãos estão aparecendo, né? As primeiras células que vão dar origem aos órgãos e tudo tá aparecendo na organogênese. No período fetal a gente tem um processo de maturação desses órgãos e principalmente um processo absurdo de crescimento e ganho de peso. Então aquele nenenzinho que era chamado de embrião, no final da 8ª semana, que estava do tamaninho de uma caneta Bic, no período fetal, ele vai atingir o tamanho original de um bebê recém-nascido. Outra coisa que acontece no período fetal é que a discrepância do tamanho da cabeça em relação ao tamanho do corpo, ela fica um pouco menor, apesar de toda criança ter uma cabeça muito maior em relação ao resto do corpo. Mas no período embrionário, essa discrepância ela é gigantesca, tá? A cabeça é gigante perto do corpo. No período fetal, continua sendo a cabeça maior do que o corpo, mas essa discrepância ela diminui um pouquinho, isso porque o corpo também vai crescer. Então vamos falar por mês aqui, o que acontece no período fetal. Vamos falar por mês, tá bom? Então o primeiro e o segundo mês, a gente está no desenvolvimento embrionário, terminamos ali semana passada. Ainda no primeiro mês do desenvolvimento fetal, ou seja, terceiro mês de gestação, nós temos ali a produção de urina. O bebê já começa a urinar e essa urina ela vai cair dentro da cavidade amniótica, né? Inclusive o feto pode até engolir um pouco de urina, né, no processo de deglutição ali. Outra coisa, essas excretas elas vão cair na corrente sanguínea materna e vão ser eliminadas via sistema materno, tudo bem? Mas nós temos o início da produção da urina já no início do desenvolvimento fetal. Então no inicinho do terceiro mês, o bebê tá com essa face aí, parece um pouco alienígena ali, né? Então a face é larga, né? Nós temos os olhos muito separados, né? Os olhos lateralizados, as orelhas também com uma implantação muito baixa, então ele fica com um aspecto de ETzinho. No final do terceiro mês, nós já temos os olhos já indo mais ventralmente, né? Indo mais para frente. A orelha também já começa a subir, a implantação dela já começa a ficar mais alta e as pálpebras ainda estão fundidas. E aí assim, no início do terceiro mês a gente não consegue saber se o feto se trata de um feto que vai dar origem ali um bebê menino ou um bebê menina. Porém, no finalzinho do terceiro mês, ali pela 12ª semana, a gente já começa a ver genitália externa, o que já possibilita a sexagem do feto ali por meio da ultrassonografia, beleza? No 4º mês, os membros já estão um pouco mais longos em relação ao resto do corpo, principalmente em relação ao tamanho da cabeça. E neste 4º mês, a gente tem uma intensificação do processo de ossificação. E aí a gente começa a ver a formação dos ossos, principalmente dos membros superiores e inferiores, que já iniciou no período embrionário, mas aqui ele se torna predominante, tá? O que é esse processo de ossificação, que a gente chama de ossificação endocondral? Os ossos longos, eles são feitos moldes de cartilagem e essas células cartilaginosas são substituídas por células ósseas, chamadas de osteoblastos, tá? Então nós temos a formação do esqueleto, principalmente os esqueletos dos membros superiores e inferiores, no 4º mês. No 5º mês,
já começam a aparecer movimentos coordenados e o bebê começa a chutar, a mãe começa a sentir, inclusive, os movimentos do feto, já no 5º mês. E além do mais, ao redor dele, né, na superfície da pele, ele tem uma estrutura gordurosa, tá? Feita pelas glândulas sebáceas do próprio feto, misturado com células epidérmicas mortas, tá? E essa estrutura serve para proteger o feto, principalmente do contato com o líquido amniótico. Ele também tem uma espécie de pelinhos no corpo espalhados que serve para manter essa substância gordurosa, que é chamada de vernix caseoso, né? Para manter isso grudado na superfície da pele. Então esses pelinhos servem para manter a vernix grudada e protegendo aí o bebê, né? Também já conseguimos ver cabelos, já conseguimos ver sobrancelhas. Importante salientar que se a gente estiver falando de um feto feminino, neste mês ele já começa a produzir um monte de folículos ovarianos com ovogônias também, que são as células que vão dar origem aos gametas femininos. Para quem não sabe, a formação de gameta na mulher é um drama total, porque a mulher começa a produzir o gameta no período fetal, nesse caso aqui a gente está falando do 5º mês, depois congela. Ela para essa produção no meio do caminho, ela não termina de produzir, aí só descongela na puberdade, quando ela atinge lá seu, sei lá, 13º ano de vida, né, 13, 14 anos, 15 anos às vezes, né, que é na menarca, quando ela menstrua pela primeira vez. Aí nesse caso aí, descongela, entre aspas, esse processo de formação do gameta, e após descongelar, que o gameta se torna um pouco mais maduro, ele congela de novo, ou seja, ela não forma óvulo ainda, tá? Então, a formação do óvulo ela vai acontecer depois da fecundação. Então, assim, de maneira bem geral, a formação do gameta na mulher acontece em fases. E a primeira fase da formação do gameta acontece aqui no período fetal, depois congela, descongela na menarca, quando ela menstruar pela primeira vez, depois que ela nasceu, né? 13 anos depois que ela nasceu, descongela e congela novamente, só vai descongelar mesmo para formar o óvulo mesmo após a fecundação. Então a gente faz por fases. Os homens já são bem diferentes. O feto ele não começa a produzir espermatozoide no período fetal. Na verdade, ele nasce, a criança nasce, e quando ela atinge a puberdade, ela começa a produzir gameta e nunca mais para. E quando acaba o gameta, ela produz mais. Nós, mulheres, não somos assim. Como nós temos essas 3 fases, quando acaba os nossos gametas, a gente não consegue produzir novos, já que a gente começa a produzir no período fetal. Então, quando acaba os nossos gametas, a gente entra na menopausa. E aí, do 6º ao 9º mês, a gente tem uma série de coisas acontecendo, mas de maneira geral, nós temos principalmente os pulmões ficando bem maduros, né? E prontos para funcionar pela primeira vez. Lembrando que o feto está recebendo oxigênio via circulação útero-placentária, ou seja, tá vindo do pulmão da mãe, o pulmão da mãe faz troca gasosa, pega o oxigênio, cai na corrente sanguínea, vai por meio da circulação útero-placentária até a placenta e depois da placenta esse oxigênio vai ser disponibilizado para as células do feto. Então, o pulmão no feto, ele parece uma bexiga vazia. E, claro, ele precisa maturar, ele precisa se preparar porque ele vai insuflar pela primeira vez ao nascer. Inclusive, quando a criança nasce, ela precisa chorar, porque quando ela chora, ela tem o reflexo de insuflar o pulmão pela primeira vez. Por isso que quando a criança nasce e ela não chora, o médico dá uns tapinhas, né, faz algum tipo de manobra para ela começar a chorar. Só que assim, os alvéolos pulmonares são células muito pequenas na gente, imagina num bebê, né, recém-nascido. Então, como eles são muito pequenos, a pressão dentro dos alvéolos é muito alta. Isso significa dizer que a chance do ar, quando o ar sair na expiração, do alvéolo grudar é muito grande. Então, o bebê ele precisa começar a produzir um líquido que impede que a via aérea grude, né, impedindo inclusive que o pulmão colabe, que é um líquido chamado de surfactante. Então, nesse período aí do 7º mês, o pulmão já consegue ter surfactante suficiente para conseguir fazer troca gasosa
após o nascimento. Então ele já está, né, ficando maduro. Nós temos o sistema nervoso bem desenvolvido, apesar de não estar pronto. Inclusive o sistema nervoso só vai ficar pronto quando a gente atingir mais ou menos os 25 anos de idade, após o nascimento, obviamente, né? Mas ele já está bem maduro. Inclusive o bebê já tem movimento voluntário, ele já está brincando com cordão umbilical. Inclusive quando ele toca nas estruturas ali dentro do útero materno, ele começa a fazer as suas digitais. Inclusive é por isso que cada um tem a sua, porque cada um tem a sua própria experiência tátil dentro da barriga da mãe. Agora, imagina que você, né, descobriu por acaso que você engravidou e você não tem certeza muito quando foi a sua última menstruação e tal. Como é que o médico sabe qual é o período fetal que você se encontra? Aí existem algumas características, como por exemplo, o diâmetro biparietal, ou seja, ele pega aqui a distância entre um osso parietal e outro. Isso, claro, a partir da 16ª semana de vida, o tamanho da circunferência da cabeça, da circunferência do abdômen, o comprimento do fêmur, que é o osso da coxa, e também o comprimento do pé. Então existem algumas estratégias para descobrir a idade aproximada do feto. Também existem estratégias para descobrir a idade aproximada do embrião. Por exemplo, contar o número de somitos que existe lá no embrião também é uma estratégia, tá bom? Então, às vezes, quando não se tem exatamente a noção de quando foi a última menstruação da mãe, o médico consegue, por meio dessas características morfológicas, determinar mais ou menos a idade do embrião ou do feto. E aí, pessoal, após tudo isso acontecer dentro da gente, a mágica acontece, a mãe vai parir e vai nascer essa coisa fofa que você tá vendo aí. Então, claro que eu falei de maneira muito resumida, mas basicamente é isso que está acontecendo dentro do período fetal. Um grande crescimento, uma grande maturação, né, e ganho de peso. É basicamente isso que marca o período fetal. Eu espero que você tenha gostado dessa playlist e se você tem vontade de ver outras playlists aqui no canal, dê um comentáriozinho aqui de qual playlist você gostaria que eu fizesse. Até a próxima, pessoal! Se gostou, curta, compartilha. Até mais!